Não dava tempo. Mas fala, Heber, eu queria muito lhe ouvir. É, Pedro, é isso. É, o que eu, o que eu venho percebendo aqui. Você percebeu, Júlio, o que eu disse? Uhum. Pois é. É, Eu não acredito mais numa esquerda no nosso país, tá, Júlio? Esquece, pra mim isso não existe mais, tá? é complicado. Existe um Mas a lugar de evolução, sabe? conforto. Oi? Você sabe por que que a gente tá com essa pressão? Porque a gente, nós, povo brasileiro, a gente aprendeu, a gente tem uns rótulos chatos. Ai, caraca, desliguei sem querer. A gente tem uns rótulos chatos, tipo, o que é esquerda? Aí a gente vai pensar em partido, né? E o lugar de esquerda é de povo que luta por direitos, né? Então, assim, a gente luta por direito e a gente se organiza em movimento social, em movimento sindical, em movimentos partidários. Por isso somos esquerda. A esquerda não é apenas os partidos, né? A esquerda é o povo, que isso deixa muito as pessoas afastadas, porque a gente está criando agora no imaginário das pessoas que a esquerda é o PT. A esquerda é o Não era PT, ou a sobre esquerda é o isso. PSOL, a esquerda é partido. A esquerda não é partidos, Não né? é sobre isso que eu falava, não, tá, Jaque? Uhum. Eu falo sobre o lugar de confronto, de conforto. Quando esse lugar de conforto ele é ameaçado de alguma maneira, tá ligado? Aí isso se dissipa, né? Esse lado da esquerda e tal. É, tem muita coisa, assim. Eu acompanho live de uma galera aqui, né? Você sabe disso. Eu não vi o que aconteceu na live do Osni quando você estava, mas eu ouvi boatos. Acontece o seguinte, essas pessoas se intitulam de esquerda, entende? E aí eu não estou falando de partido, eu estou falando de posicionamento. Uhum. Isso me preocupa muito, né? Porque para mim, assim, se fosse para falar de esquerda, né, já que a galera que é pé no chão mesmo, que tá na base. É aquela galera que sofre as retaliações, né? Isso eu tô falando do pobre, do povo que é pobre, que mesmo sendo partidária de direita e que acredita nas pautas da direita, essas pessoas às vezes têm muito mais consciência do que é de fato, né, a retaliação, porque elas vivem isso. Talvez elas não tenham a consciência, mas elas vivem isso e tem muita gente de esquerda que não tem nem noção do que é essa porra, sabe? Ô, Então, revolução. fala, meu Veja, Deus. a gente vai ter aquela trans que é de direita e que está tendo uma fala muito contrária Sim. às pessoas trans. Ela deixa de ser uma trans por isso? Não, Não. Então, assim, a esquerda. A gente tem uma esquerda muito problemática, né? A exato. gente tem uma esquerda que teve os mesmos estudos que a direita. Sim. Inclusive, esses estudos foram impostos pela direita, né? Então, assim, é lógico que a gente tem uma sociedade muito doente, preconceituosa, cheia de vícios, né? Herdados do conservadorismo europeu. Né? E Sim. aí a gente vai ter o cara da esquerda que é machista, o cara da esquerda que é transfóbico, né? O movimento tal que acha que precisa brigar pelo trabalhador, mas não olha quem é esse trabalhador, sabe? Faz um geral e não inclui algumas pessoas, né? Alguns indivíduos. Então é de esquerda, sabe? O problema é que eles não estão preparados para muita conversa. Tipo, essa live onde eu tive lá, ela não está preparada para escutar de uma mulher trans que tem letramento do assunto, para escutar dessa mulher, sendo que eles são caras que são muito dominadores da pauta, que estão defendendo que é de esquerda. Só que esquerda, né? Esquerda sem a Jaque. Então, Então são eu de ia esquerda. falar, eu O ia que a gente falar precisa isso, fazer é que uma separação, né? Desculpa, Júlio, entre fala. as diversas crises que a gente tem, que a gente vive, a gente passa por uma crise semântica também. Então, quando a gente usa o termo esquerda, a gente precisa tentar deixar claro, né?
ao que a gente está se referindo, porque esse termo direita-esquerda foi tão enxovalhado, né? Assim, depois do advento das redes sociais, as pessoas resolveram, né? Foi dado voz para gente que simplesmente não entende isso, né? E usa isso de forma leviana, enfim. É complicado. Eu já acho que eu já até comentei, né, que eu evito até usar esses termos direita e esquerda, prefiro usar outros termos, né, que sejam um pouco mais pragmáticos, né? Porque se você não tem aquela referência, né, dos jacobinos, girondinos e tal, isso acaba significando pouco, né? Então, mas isso é muito ligado ao eurocentrismo, ao cristianismo, Tem, né, cara? tem Então, esse tipo assim, problema também. ao academicismo, né? Eu odeio essa merda, assim, tipo, violentamente. Eu não deixo de me pontuar. Sei que tem acadêmicos que eu respeito e nem converso com eles sobre isso. Mas existem muitos pontos de arrogância e ego que me incomodam bastante na fala da esquerda. E aí, né, o Júlio, é o que eu penso, pelo menos, né? A direita eu sei exatamente como é. A esquerda, ela tem um lado oculto, tá ligado, velho? E isso é foda, tá ligado? Pois é. Entende? Não, Eu, particularmente, tá? Eu não estou falando o que vocês devem fazer ou não. uhum. Dependendo de quem é a pessoa, o cara fala que é bolsonarista, de direita. E às vezes ele chega de uma forma mais agressiva para conversar. É claro que quando eu tô na live da Jaque, eu vou discutir com o cara. Quando eu tô na minha, eu vou agir de forma diferente, né? Primeiro a gente tem que estar dentro do processo que a Jaque, como a Jaque lida dentro da live, né? Então, assim, se eu É venho que pra cá pra para bater. mim, para mim é assim, ó, o que que é ser de esquerda? É uma ideia bem lógica, bem prática. Ser de esquerda é quando você necessita de direitos, defender sempre que seu direito não seja arrancado, né? A partir daí você vai estudar, se organizar ou não, né? Então tem aqueles que vão para academia, tem aqueles que não vão para academia, tem aqueles que se organizam. Eu acho que o que está faltando aí é o que a gente não conseguiu fazer, é fazer as pessoas ser pertencentes da ideologia de esquerda, né? E aí, aí uma falha, né? Porque a gente viu a empregada doméstica defendendo o patrão, dizendo que sou de direita, Mas é porque as né? pautas são totalmente. Vira uma miscelânea de pautas. Ninguém fragmenta pautas. Você entendeu? A pauta a pauta trans é uma pauta que deve ser falada somente de pauta trans. Quem lida com pauta trans, como você faz, tem que falar sobre este campo. Eu não vou incluir o cristianismo, o racismo, o proselitismo, a puta que pariu que seja, qual que é o processo aqui? Já que fala sobre esse cenário, então a gente tem que tá dentro, enquadrado dentro deste cenário. Hum, Quando você vai ver as discussões, ô Jaque, em todas as em lives ou em diálogos e o cacete, vira uma bagunça do cacete, uma puta mistura. porque é bagunçado, Revolução. Como que eu vou falar Mas sobre a pauta trans, tirando o cristianismo e tirando a política partidária? Não funciona, e o né? racismo, né? Porque tem que ser. Não A própria lei que funciona, sabe? defende, né? Te defende contra a transfobia, ela é ancorada na lei antirracismo, E né? o que eu quero dizer, desculpa, Júlio, o que eu quero dizer é a pauta que está em ascensão aqui é trans. Você vai utilizar do cristianismo para falar da pauta e não passar o cristianismo acima da pauta. É nesse sentido, tá ligado? Porque o que Uhum. acontece? Não, a gente entendeu. Desculpa aí. Inverte o bagulho e aí aquela parada vira falar sobre cristianismo, sobre o costume do europeu, sobre o que as pessoas acreditam que elas têm o direito de determinar para uma mulher trans. Então, o que não pode, isso é só a minha imbecil opinião, né? Na verdade. Não. É que é uma pauta transversal, né? Ela permeia muita coisa.
É difícil. Permeia, mas ela tem que ser o foco da pauta. Ela não pode Sim, sair. então, e a Jaque faz muito bem isso. Muito Ela bem. tem essa, né, essa visão, ela é letrada na pauta trans e ela consegue permear, É, mas a maioria das pessoas não tem essa noção. é que é assim, olha, o cara vai subir aqui e vai falar pra mim assim, é porque na Bíblia eu vou gritar transfóbico. E eu não dou mais chance. Eu vou falar transfóbico. Sabe? Isso é que ninguém suporta, porque ele vai puxar a Bíblia para uma discussão que a gente está falando de cidadania e ele não vai suportar a verdade que eu vou dizer. Eu vou dizer que o cristianismo queima as mulheres em fogueiras, né? Então, naquela época, eu nem ousava existir, né? A pessoa trans nem ousava existir. Então, eu digo, tira sua Bíblia e vamos falar sobre cidadania. Quais os códigos que ditam o rito do Brasil? São os códigos penais, civil e a Constituição Federal. Então é a partir dela que a gente vai conversar. Vai puxar sua Bíblia? A gente vai descer o barraco, É. né? Uhum. Então, assim, uma das coisas que eu não permito é que alguém venha discutir comigo sobre cidadania e traga a Bíblia, né? Não Sim, cabe. sim. Então, eu sou muito grossa, eu sou grotesca. Quando o cara grita, porque Deus, eu falo transfóbico, caguei, sabe? E eu sou muito perversa nesse sentido. Uhum. Porque não tem como eu conversar, porque assim, o cara vai subir aqui e vai falar da Bíblia, para a maioria das pessoas que estão no TikTok, no Brasil e no mundo, vai ser cristão. Então, para os cristãos ali, esse cara está me propondo um bem. E não está, ele está sendo transfóbico, né? Como é que a gente consegue Então, falar? eu não vou entrar numa guerra com ele que eu já perdi. Não vou entrar numa discussão com ele que eu já perdi. Tem meio monte de gente aqui cristã achando que o cara está querendo salvar minha alma. Eu estou cagando. Existe uma possibilidade, isso é uma pergunta, tá, Jaque? Existe uma possibilidade da gente falar de pautas trans sendo decolonial? Você consegue fazer sem que a gente utilize os termos europeus, americanos, né? E fala sobre o universo brasileiro trans, tá? E saia desse conceito colonial, que é uma merda, né? E ele acaba prejudicando a pauta, para mim, pelo menos eu acho que prejudique muito. O que prejudica a pauta é a gente vinha, tipo, sei lá, se você for falar sobre uma pauta que você domine. O que Aham. vai prejudicar a sua pauta é quando eu chego e falo, eu acho que se você fizesse assim, estaria melhor. Vai ter você que faz desse jeito, vai ter o Júlio que faz de um outro jeito sobre a mesma pauta, Sim, né? Então, o que prejudica é em vez do parceiro, né? Porque a gente precisa de parcerias. Em sim. vez de nos ouvir, tentar compreender o que a gente está dizendo naquele momento, naquela live, né? Ele diz, mas eu acho que isso atrapalha. Não, o que atrapalha é o conservadorismo, é o transfóbico que diz que nós não temos o direito de existir nem de gritar, né? Isso é o que atrapalha, Uhum. Mas isso sabe? surge do colonial, né? Por isso que eu apontei desse jeito, né? E todo o processo que a gente tem, assim, Jaque, eu não sou um grande conhecedor do negócio, mas e respeito quem conhece, mas todo preconceito é base cristã ocidental, entende? Então, assim, como é que eu vou limitar isso para poder falar das pautas, entende? Quando a gente vai falar do racismo, a gente precisa entrar no modo colonial, como você está dizendo. A gente precisa dizer, olha, por que há o racismo no Brasil? Porque em uma época os cristãos, os conservadores, pegaram as pessoas pretas, tiraram da África, trouxeram para aqui, disseram que essas pessoas não tinham direito a mais nada, a ser humanos. Então a gente vai ter que rememorar a história. Né? E a gente vai ter que puxar. Por que precisa de cota? Então, a gente precisa de cota, porque. E aí a gente vai ter que dar uma puxada na história, com mais ou menos detalhes, enfim. Então a gente vai ter que voltar na história. Com a pauta trans é muito parecida. Né? Quando o conservadorismo, os portugueses chegam aqui, o que é que eles fazem? Assim que eles veem Tibira, eles pegam, botam ela no canhão e explode. Então a gente precisa voltar na história e contando. Por que isso aconteceu? Porque o cristianismo chegou aqui e viu esse comportamento como algo demoníaco, algo que não era divino, sabe? Uhum. Então,
Em algum momento a gente vai ter que falar sobre o cristianismo, sobre o modo europeu, sabe? Aham. E quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso são pessoas que estão estudando, estão vendo, ai, desse jeito aqui hoje deu certo, amanhã talvez não dê. E vai ter os vários jeitos de conversar. Uhum. Agora, cabe aos parceiros a tentar compreender que fala é essa, sabe? O problema Aham. das parcerias aqui é que eles chegam e falam assim: ah, porque essa sua pauta, esse seu jeito, tá atrapalhando na luta. Puta merda, nós somos um povo que o Brasil deveria olhar e copiar. Somos um povo que não estivemos na política, não estivemos dentro da cidade durante muito tempo, fomos excluídas das cidades, da educação, de tudo quanto é lugar, e a gente conseguiu chegar aqui, né? Hoje com a transfobia é crime, na lei emprestada mais é. A homofobia é crime, na lei emprestada mais é. A gente conseguiu o direito de retificar o nome, conseguimos direito a capenga, a saúde, mas temos, conseguimos estar na educação, conseguimos chegar no Congresso. Então deveria ser algo para o povo se olhar e copiar, né? O povo Sim. não não dentro da LGBT olhar para esse tipo de organização e copiar, né? Aham. Algumas são mais agressivas, outras menos agressivas, alguma tem, sabe? Era para ser copiado e não criticado rasamente, sabe? Sim, sim. Eu entendo. É, É que essa existe. coisa só para fazer um apontamento, que essa coisa a questão da decolonização, né, ela é um processo muito grande, né? Eu acho que a gente tem que aprender a desenvolver esse processo decolonial na maneira como você engaja a sua própria. Por exemplo, né, a Jaque, eu acho que a Jaque tem uma visão bastante decolonial. Quando ela vai falar sobre a pauta trans, ela é bastante decolonial, né? Ela não usa esses termos, apesar, assim, por exemplo, ela cita a questão lá da, do bar lá de Nova York, esqueci o nome do. É, nossa, Enfim, até eu fugi o nome. Prefiro falar porque Marcha, Marcha, Marcha isso. Johnson. Porque faz parte de todo um história. Isso é história do movimento, né? Então, isso é uma necessidade. Assim como no Brasil também a gente teve as nossas, as nossas revoltas, né? Eu lembro de um desfile que foi feito, acho que na Rua Augusta, lá na década de 70, se não me engano, que é um movimento dos gays daquela época, que era uma boate gay, e que eles botaram um elefante. Olha o que eles fizeram, cara. Eles botaram um elefante para andar, para passear, para desfilar no meio da Rua Augusta, que era onde ficava, né, a boate lá. Então, assim, a gente também tem a nossa história, né? E, enfim, eu acho que a decolonialidade é algo muito grande e a gente tem que tentar, né, estabelecer as nossas pautas buscando fazer essa decolonização, tirar os termos europeus, tirar os termos estadunidenses. Mas isso é um trabalho árduo, grande, né? Enfim, eu sei Mas isso. eu acho que às vezes também a gente precisa rememorar sempre, né? Hoje eu conto para as meninas de hoje, que para elas é muito absurdo tudo que está acontecendo, e eu conto as minhas histórias para dizer assim, olha, teve uma época pior, assim. Então, a gente voltar em alguns termos, em algumas lembranças, em algum jeito que foi feito, que é bom para a gente saber e até medir os avanços, né? Que às vezes a gente está tão sufocada, fala, ai, que merda, não avança, não sei o quê. E aí a gente vai fazer, contando história, voltando no passado, voltando em alguns termos, e a gente fala, nossa, quanta coisa já avançamos, né? Uhum. Então, eu acho importante que a gente não... Ainda não chegou o tempo da gente ter olha, a partir daqui, a gente vai falar, como a Erika Hilton fala, né? E olha que a Erika Hilton já está bem avançada. A Erika Hilton fala, vamos agora começar a contar que a gente é professora, que a gente tem vitórias, sabe? E é muito importante isso. Mas ainda não é o momento da gente só esquecer e contar vitórias. Ainda
precisamos chorar muito, ainda precisamos gritar muito. Tem um E árduo ter, trabalho ainda, né, pela né, e frente. ter as lembranças amargas que foi chegar aqui para hoje contar essas pequenas vitórias que temos. Uhum. Mas é isso, eu só queria concluir que, assim, eu acho que é importante que a gente consiga mesclar. É lógico, a gente não existe especialista em tudo, né? A não ser os bolsominions por aí que acham que são especialistas em tudo. Mas eu acho que a gente tem que tentar mesclar pautas, porque um dos discursos que eu vejo, às vezes, muito frequente na esquerda é que a gente não pode suprimir as pautas, né? Não vem com essa história de identitarismo aqui, não. Aqui é luta de classe. Porra, cara. Uma coisa não exclui a outra, mano. Né? Se você realmente está fazendo uma luta de classe, você tem que entender que as classes não são homogêneas, né? Então, assim, eu acho que é importante que a gente saiba mesclar essas pautas, né? Luta de classes. Quem é essa classe, né? Pois Pois é, é. é bem colocado, assim, e aí, quando eu comecei a falar sobre isso, eu não falo da live de vocês aqui, porque para mim aqui, na verdade, eu só venho aprender, né? Não tenho domínio sobre o assunto. Aliás, né, Júlio, eu não tenho domínio sobre assunto nenhum, né? Eu também, só tô aqui fazendo companhia pra Jaque. A Jaque é quem manda aqui. Eu Exato. aprendo com a galera. Mas outro dia eu tava, acho que você até passou na live, eu não lembro. Eu fiz uma live falando pra gente resgatar memórias, né? Tanto dos povos de matrizes africanas, quanto dos povos originários brasileiros, né? Nós temos 3.000 etnias no que hoje nós chamamos de África, né? Que é uma palavra, inclusive, ditada pelo branco, né? Uhum. Então, assim, porra, tem 3.000 etnias. Você conhece 50? Cara, eu acho que eu conheço 2 ou 3 e olha lá. Entende? E aí hoje eu tenho alguns povos originários que eu venho acompanhando. Foi muito engraçado até. É muito louco. Os caras fazendo uma brincadeira na live deles. Um era Guajajara, o outro era, acho que Guarani. E aí um deles começou a falar no idioma Guarani. E o cara que é Guajajara falou: tô entendendo porra nenhuma do que você tá falando. Uhum. E aí ele começou a falar no idioma dele. As pessoas não têm nem essa noção, assim, né, de quantos idiomas existem dentro do Brasil, tá ligado? Então, é uma proposta, na verdade. Eu não sei se eu vou conseguir pôr pra frente, mas fica como sugestão. Porra, se a gente conseguisse ter minimamente uma ideia de quantas etnias tem no Brasil, de como que aconteceu o extermínio, né? Porque, assim, você falar sem os dados, sem os números, assim como a Jaque disse aqui, a gente tem números sobre o extermínio do povo trans de 15 anos. Mas isso é uma parada de que Madame Satã era o que, anos 70, ou Jaque? Acredito que é por aí, anos 70. Deixa eu dar uma. Então, Mas acho que é isso, 70, 80. aí Não, é 70. você vai na Vala de Perus, vai ter corpos trans ali, né? Além dos corpos, né? Das pessoas que lutavam por uma liberdade. Quantas pessoas morreram e a gente não faz a mínima ideia, né? Não tem nenhuma noção. Desculpa, eu menti. Ah, Eu menti quando eu falei 80. É 70 mesmo. 70, né? É. Eu imaginei que era nos anos 70.
E aí você tem uma série de colocações. Eu acho que a gente precisa combater, mas Desculpa, me corrigindo de novo. Na verdade, ela vai de arrasta para cima em 76, né? Então, é anterior, é então é 60. anos 60, né? 670. Dos anos Boa 60. Então. noite. Boa noite. Boa noite,